Para o Padre John, um funeral é uma rotina semanal. É claro que ele prefere fazer uma cerimônia de casamento, mas um funeral é parte de seus deveres. Para hoje, ele também tem um funeral de uma jovem que morreu em um acidente de trânsito. Hoje esse é o serviço e a igreja está cheia. Quando John está ocupado abençoando a jovem mulher no caixão aberto, ele nota algo impressionante em seu corpo. O Padre John congelou completamente quando ele viu, pois ele sabia que não tinha sido permitido abrir o caixão a pedido dos pais, e agora ele entendeu por quê. Quando ele olhou para o ombro, ele podia ver os rostos em choque dos pais e de Macy. John fechou o caixão novamente e terminou a cerimônia. Mas ele não foi apenas deixar o caixão para ser enterrado. Ele foi para a parte de trás da igreja para pegar o seu telefone e chamar a polícia, pois ele precisava deles para verem algo imediatamente. Mas os pais de Macy tinham ideias diferentes. Que detalhes o Padre John tinha notado? Por que seus pais reagiram daquela forma? Vamos descobrir juntos? Aproveite e nos ajude curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Qual era o segredo que aqueles pais continuavam escondendo sobre a morte de sua filha? A morte da pequena Macy Green Road foi uma notícia devastadora para a pequena cidade na zona rural de Arkansas, e ninguém esperava que algo assim fosse acontecer. Os pais de Macy disseram que a morte da filha tinha sido causada por um acidente, e o mais chocante de tudo era o fato de que o motorista não parou o veículo para ajudar a menina. Infelizmente, não haviam testemunhas durante a cena do acidente, portanto, foi muito difícil encontrar quem foi essa pessoa e identificar quem era o responsável. Houve uma comoção esmagadora da cidade para a pobre família que estava de luto. O funeral foi agendado para acontecer em 2 dias, e a família de Macy queria preparar muito bem a cerimônia, para lhe dizer uma última palavra de adeus. Mas naquele dia, talvez mais detalhes fossem revelados sobre o acidente de carro e sobre o que poderia ter acontecido naquele dia, em que deixaram-se abertas tantas perguntas sobre o acidente. Os pais da Macy e todos os outros cidadãos da pequena cidade eram muito religiosos e, portanto, a cerimônia fúnebre aconteceria na igreja local, que era um dos orgulhos da cidade. Todo mundo estava muito triste com este acidente e choravam entristecidos com a morte da menina. A família decidiu que todo mundo merecia a chance de dizer um adeus adequado para sua filha. Sendo assim, no dia do funeral, a igreja estava realmente cheia de pessoas. A pobre Macy estava no pé do altar em um caixão fechado, como seus pais já haviam solicitado. O clima era uma espécie de tristeza, porque ninguém esperava que um trágico acidente como esse acontecesse nesta pequena cidade. O Padre John era o único a conduzir a cerimônia. Ele era um velho padre e foi solicitado que ele desse a bênção à jovem antes que todo mundo pudesse passar pelo caixão. Mas ele não poderia fazer isso enquanto o caixão permanecesse fechado. Então, ele decidiu abrir o caixão. Depois dessa decisão, algo muito inesperado aconteceu. O padre decidiu então abrir o caixão, e os pais relutantes foram bombardeados pela verdade. Isso era algo que os pais já haviam pedido para não acontecer, mas agora já era tarde demais para os pais pararem o padre, pois ele já tinha colocado os olhos na jovem no caixão e notado um detalhe que o faz congelar no meio da sua bênção. O que ele viu? Padre John tentou recuperar rapidamente sua compostura e terminou a bênção antes de fechar o caixão novamente. Ele realmente não sabia como reagir exatamente para o que ele acabou de ver dentro do caixão. Quando ele se virou para os pais de Macy, eles estavam olhando para ele com o puro medo em seus olhos. Por que eles escondem de todos? De uma coisa, John sabia. Ele com certeza não queria fazer a situação parecer mais estranha do que já estava. Assim que ele convidou a igreja para irem fila por fila e passarem pelo caixão para que pudessem fazer suas despedidas, mas ele não ia deixar a situação por isso mesmo. Mas ele não sabia como reagir à situação ou o que dizer aos pais. O padre, antes de deixar a igreja, pediu aos seus 2 assistentes para terem certeza de que este processo ocorresse bem até o fim e que se certificassem de que ninguém mais abriria o caixão novamente, sob qualquer circunstância, nem mesmo os pais de Macy.
Enquanto isso, John foi para a sala dos fundos da igreja para pegar seu telefone. Ele sabia que precisava alertar a polícia a fim de investigar o que estava acontecendo lá. Eles precisavam vir para verificar isso antes que Macy fosse enterrada. Essa foi realmente a coisa mais estranha que já aconteceu com ele através de todos esses anos enquanto ele era padre. Ele estava se conectando ao departamento de polícia quando os pais de Macy, que estavam aterrorizados, entraram na sala dos fundos e fecharam a porta atrás deles. Obviamente, eles não queriam mais ninguém para testemunhar esse encontro. Eles começaram a negociar com o padre que não chamasse a polícia e não contasse a ninguém sobre o que ele tinha visto no caixão. O padre, naquele exato momento, começou a temer por sua vida e sua saúde. Quando a ligação finalmente conectou ao departamento de polícia, o padre não tinha mais dúvidas sobre o que ele tinha que fazer. Ele pediu à polícia para vir imediatamente para a igreja, porque ele queria mostrá-los algo. O padre estava de pé na frente dos pais. "Enviarei todos para casa", ele disse, antes de a polícia chegar. Mas os pais tentaram uma última vez persuadir o padre para não chamar a polícia. Quase parecia que eles estavam com medo de suas próprias vidas. Eles tinham uma reputação a defender naquela cidade. Todos os vizinhos têm sido tão amigáveis com eles desde que sua filha morreu. Eles não queriam machucar todos os seus sentimentos, mas nada seria o mesmo se seus vizinhos descobrissem que eles estavam se escondendo. Então, de repente, os pais de Macy trancaram a porta do padre. Seu rosto ficou pálido. O que eles iam fazer com ele? Os pais da Macy olharam um para o outro quase como se eles não tivessem certeza do que fazer. O padre sentou-se em uma cadeira que havia ao lado e sentiu que não podia respirar. Ele estava tendo um ataque de pânicos. Os pais não poderiam ajudar, mas sentiram pena do padre, pois depois de tudo, ele já era uma pessoa idosa e eles não eram pessoas ruins. Eles lhe ofereceram um pouco de água, mas quando ele não estava prestando atenção, colocaram algo em sua bebida. E depois que o padre bebeu, ele caiu dormindo e acordaria em choque. Os pais da Macy arrastaram o padre para uma sala com o caixão de Macy e colocaram o padre em um caixão vazio para esconder ele dos seus assistentes. Os pais de Macy correram em direção ao carro e pularam nele. Enquanto eles saíam, o padre apareceu correndo pela porta dos fundos. Ele gritou algo para eles, mas eles nem se importavam, pois tinham que ir para o mais longe possível. Mas quando eles dirigiram, ao virar a esquina, foram recebidos por algo horrível. Eles ouviram as sirenes dos carros da polícia de uma distância, e eles estavam vindo diretamente para onde eles estavam. Os pais de Macy já conseguiam ver os carros da polícia dirigindo pela rua, na direção deles. Eles se esforçaram tanto para esconder seu segredo, mas foi tudo por nada. Os policiais levaram o caixão de Macy de volta para dentro da igreja e queriam falar com cada pai sozinho. Eles começaram o interrogatório de forma muito rude. Os oficiais disseram aos pais de Macy que eles tinham que olhar dentro do caixão, que era a única maneira de obterem a verdade. Mas quando Fred foi pegar o caixão, ele voltou de mãos vazias. O caixão havia sumido, disse ele. Ele olhou para seu parceiro com descrença. Como que é possível? Estávamos todos nestes quartos juntos. Você poderia sentir a tensão no ar. O que tinha acontecido com o caixão de Macy? Mas alguém envolvido estava lá? O oficial algemou os pais de Macy nas cadeiras e saiu pela porta querendo investigar. Mas a igreja era grande e possuía muitos corredores diferentes e esconderijos secretos. Os oficiais também não tinham acesso a todas essas partes da igreja, o que tornava isso muito complicado. Eles precisavam lidar com isso com cuidado. O caixão deve estar no térreo. Você não pode ir lá embaixo? Eles decidem então se dividir. Buck foi para a parte de trás da igreja e Fred para a frente. Ele ordenou que todo mundo permanecesse dentro da igreja e bloqueou a porta da frente. As pessoas na igreja começaram a murmurar com eles, discordando o que estava acontecendo, mas eles não tinham o que fazer. Entretanto, ouviram alguns passos e descobriram de onde os passos vieram. O oficial Buck caminhou o mais silenciosamente que conseguia, segurando sua arma no cinto, pois ele não ia usá-la, mas ele precisava dela para proteção. Quando ele abriu a porta ligeiramente, apenas o suficiente para ver o que estava acontecendo do outro lado, alguém estava de pé sobre o caixão de Macy. "Coloque as mãos onde eu possa vê-las", ele gritou, "e se vire lentamente." O homem sobre o caixão de Macy colocou suas mãos para cima e virou-se. "Olá, Buck", ele disse. "É bom vê-lo novamente."
Buck não podia acreditar em que seus olhos estavam lhe mostrando. Ele baixou a arma e ficou lá, confuso, durante alguns segundos. Então Fred veio correndo pela porta. Ele tinha ouvido Buck gritando. Ele entrou gritando com sua arma na mão, apontando para o homem. "Afaste-se, Fred", Buck disse. "Eu sei quem é este homem." "Quem é você?", ele perguntou ao homem. Então Buck respondeu por ele. "Jack, este é meu velho parceiro. Ele deixou a polícia de Los Angeles no ano passado para se juntar ao FBI. Então o que ele está fazendo aqui se ele é do FBI?" Fred pensou que ele tinha notado que Jack estava segurando algo em sua mão. Ele acenou com $1 para que ele olhasse para ele também, e correu em direção à porta tentando passar por Buck e Fred. Mas eles o agarraram pelo braço e o empurraram contra a parede. "Você vai nos dizer tudo o que você sabe, Jack", Fred disse em um tom humilhante. Jack sabia mais do que Buck e Fred, e assim levaram Jack para o quarto com os pais de Macy. Eles esperavam ver rostos de surpresa, mas esse não foi o caso. Os pais de Macy olharam para Jack com descrença. Quase parecia que eles estavam decepcionados em vê-lo. Jack estava sentado em frente aos pais de Macy. Eles olharam derrotados um para o outro. Então, eles começaram a conversar uns com os outros. Jack se desculpou com os pais de Macy. Ele havia falhado com eles. Buck e Fred exigiram uma explicação. Jack começou a falar. "Tudo começou quando eu conheci os pais da Macy em uma reunião de pais e mestres. Minha filha vai para a mesma escola que a Macy. Nos tornamos amigos e confiamos um no outro. Eu disse-lhe sobre uma operação especial em que eu estava trabalhando", disse Jack, e continuou. "Era ultra secreto, mas eu precisava de sua ajuda. Eu estava seguindo um notório ladrão de bancos naquele momento e tinha que esconder umas evidências." Buck e Fred ouviam cuidadosamente. Isso era algo com o que eles nunca tinham lidado antes. "Nunca foi para ser assim", Jack disse com remorso. "Macy veio um dia para brincar com a minha filha. Eu não estava prestando atenção. Então, de repente, Macy se foi." Jack olhou para os pais de Macy. "Pensei que vocês vieram e a pegaram, mas quando vi a notícia no seguinte dia, eu sabia que não era verdade. Eu procurei sua casa para encontrar as provas que eu dei para vocês esconderem, mas quando eu não conseguia encontrá-la, eu sabia que vocês tinham levado com vocês." Jack abriu a mão e revelou um disco, cartão de memória, do FBI. Era o que estava escrito no topo com letras grandes. Os pais de Macy esconderam as provas no caixão de Macy, pois eles pensaram que ninguém jamais seria capaz de encontrá-las. Mas eles estavam errados. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta. E não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de cada história sensacional. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!